Todos os seus outros filhos tinham sido ensinados por homens enérgicos, pessoas duras, resistentes, irrepreensíveis, pessoas que mantinham os rapazes quietos, distribuíam pancada com determinação, não sorriam, impunham a ordem, procurando fazer de cada criança um obediente, para que se obtivesse um bom trabalhador. Eu li A Manta do Soldado. A Manta do Soldado foi escrito por Lídia Jorge e publicado em Portugal em 1998. Nesse romance nós temos uma narradora anônima, uma mulher, que vive na região do Algarve, no sul do território português. E ela mora em uma propriedade rural, uma grande casa de 18 cômodos que pertence ao seu avô Francisco Dias. Essa narradora é fruto de um pecado original, como ela mesma escreve. Ela tem uma situação familiar bastante intrincada. O seu pai biológico se chama Walter Dias e o seu pai adotivo se chama Custódio Dias. Eles são irmãos. Resumidamente, o Walter não quis assumir a filha, reconhecê-la, e o seu irmão mais velho fez isso no seu lugar. E ela cresce com essa marca de filha ilegítima, bastarda. O romance fala sobre isso, como ela lida com o estigma e de que forma ela vai construir a própria identidade. O primeiro ponto que chama a atenção nesse romance escrito pela Lídia Jorge é a época na qual se passa a história. A narrativa transcorre no período salazarista, mais especificamente no seu declínio, as décadas de 50 e 60. O salazarismo foi o regime ditatorial que existiu em Portugal entre os anos de 1933 e 1974 e que se encerrou com a Revolução dos Cravos. A autora vai falar então sobre certos valores daquela sociedade, um mundo que está morrendo, mas ao mesmo tempo um mundo que precisa ser pensado, refletido, porque sem dúvida alguma influencia na sociedade portuguesa contemporânea. E a Lídia Jorge escolhe falar sobre aquelas décadas do ponto de vista de uma mulher. Uma narradora mulher é necessariamente descentrada. Nós viemos de uma longuíssima tradição de narradores masculinos, de vozes masculinas, até mesmo a tal da voz neutra é uma voz masculina. Então ter uma voz feminina não é o padrão. E ter uma narradora mulher permite ao autor oferecer um ponto de vista muito particular de uma história. Essa é a graça aqui. A narradora vai falar daquela sociedade de uma posição marginalizada, né? De um espaço que não é, de forma alguma, um espaço de poder, de mentalidade dominante. E além de ser uma mulher, ela é uma bastarda. Então, até mesmo dentro da própria família, ela é tratada com uma certa frieza. A narradora, em muitos momentos, diz que se sente invisível. Ela começa a pensar como seria se ela não existisse, não ocupasse nenhum espaço naquela casa. Isso é muito evidente na relação dela com o avô, Francisco Dias. A narradora brinca que o Francisco Dias é seu avô 2 vezes, porque ele é pai do seu pai biológico e pai do seu pai adotivo. Mas é como se ele nem fosse avô, porque não existe nenhum vínculo de afeto. O avô mal fala com ela e quando fala, tenta se manter distante, até mesmo na linguagem. Ao invés de ele dizer minha neta, ele fala a filha da minha nora. Então ele não quer se aproximar, ele não quer se envolver. E que família é essa, né, que a narradora descreve e que a autora quer retratar? É uma família de estrutura patriarcal, uma família de moral muito rígida, mas ao mesmo tempo uma família onde ninguém diz o que pensa, né? Tudo muito opaco, muito dissimulado. É uma família que vive de aparências. E, curiosamente, a autora também descreve essa família como se fosse uma empresa. Os filhos, eles precisam ser obedientes, braços na lavoura, né, mão de obra. Tanto que o Walter Dias, a partir do momento que ele se rebela, ele não é mais considerado um bom funcionário, né? Ele não pertence mais àquela família e é descartado. Esse é o segundo livro da Lídia Jorge que eu li. Ano passado eu li o A Costa dos Murmúrios, que infelizmente eu não fiz resenha, mas se tornou um dos meus livros favoritos de 2018. É uma autora que tem me chamado muito a atenção. Não é uma leitura fácil, de forma alguma, como geralmente não são os livros de literatura portuguesa. Eu já solidifiquei essa imagem na minha cabeça. Se é de literatura portuguesa, vai ser difícil, mas vale muito a pena, é uma escrita belíssima. Então eu recomendo demais, demais mesmo essa autora para vocês. Esse livro é bem fácil de achar, tem mais coisa dela publicada aqui no Brasil e eu recomendo de todo o coração. Se vocês já leram Lídia Jorge, me contem como é que foi. Grande beijo para todo mundo.